Pronto, vamos lá então. Tá no Ao Vivo Pod, o podcast do Política ao Vivo. Hoje eu tô sem meu parceiro Brenner Menezes, mas estou muito bem acompanhado aqui na minha mesa. Eu vou primeiro falar o currículo dele, do meu convidado. Resumir muito, né? Foi secretário de comunicação do PT, chefe de gabinete do deputado Emiliano José, assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. Em 2023, virou chefe de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues e desde o final do ano passado é o novo secretário de Relações Institucionais do Estado. Eu tenho um palpite pessoal da extensão desse currículo aqui para os próximos anos, mas durante a entrevista eu falo. Adolfo Loyola, muito obrigado pela presença aqui no Ao Vivo Pod, viu? Eu que agradeço, Breno. Prazer estar aqui com você, com essa audiência da política baiana aqui. Para mim é um prazer estar aqui com você e me sinto honrado com o convite. Vamos lá. Secretário, você ganhou projeção, assim, o trabalho iniciou no governo como chefe de gabinete e hoje está como secretário de Relações Institucionais. Eu acho que são cargos meio que semelhantes, assim, no que diz respeito à política. Mas qual é a diferença? Explica para o nosso telespectador qual é a diferença. Veja, na verdade, eu na chefia de gabinete a gente cuida mais das coisas burocráticas do gabinete do governador. Eu fazia ali na época com Caetano uma dobradinha na política. Nós trabalhamos muito bem na campanha. Nós temos uma relação muito fraterna e nós fizemos essa relação durante a campanha. E na chefia de gabinete eu ajudava, por ser mais próximo ao governador, por Uhum, ter essa sinergia com ele, a gente trabalhou na campanha, então auxiliava. Eu não era responsável pela política do governo, pela coordenação política do governo. Cuidava mais das coisas interna corpore, da agenda, a gente combinava junto, coordenei a junta orçamentária, que junto com a Casa Civil, então eu fiquei numa parte mais de retaguarda e na burocracia. A partir do momento que o governador me mudou de posição, que eu fui assumir a articulação política do governo nas relações institucionais, aí acabou que eu ganhei uma nova projeção e um novo momento na política. Então, eu que sempre fui uma pessoa que trabalhou atrás dos holofotes e gostava e gosto disso, nunca procurei essa forma de aparecer, essa coisa toda. Acho que a minha índole é isso, o que eu trabalhei uhum. internamente comigo foi isso, mas graças a Deus, tendo um pouco dessa projeção, um pouco para fora, vamos chamar assim, na política, então a gente tem trabalho mais nisso, mas eu faço essa articulação política não só com o mundo político também, mas eu levo a sério as relações institucionais. A gente leva também a conversa com os movimentos sociais, a conversa com os movimentos trabalhadores, então a Secretaria de Relações Institucionais cuida disso do governo. Desde o governo Wagner, que a Serim é alvo sempre é tipo a vidraça, né, do governo. Todos os secretários, inclusive, são fritados com o passar do tempo. Você sentiu essa diferença da resposta do meio político para você? Ou ainda não? Breno, sinceramente ainda não. Acho que deve ser por causa do pouco tempo ainda. Eu tenho um pouco mais, acho que vou chegar a 6 meses, não senti, mas também eu não me preocupo com essa questão. Eu sou de resolver problemas. Eu sou do sim e do não. Eu não tenho meu termo, não preciso fazer curva, certo? Sou direto, então acho que a primeira coisa que o político tem que ter é credibilidade. Então, eu trabalho com essa credibilidade, uma porque o governador me dá essa credibilidade e eu tenho que honrar a credibilidade que ele me dá. Então, faço as coisas às claras, não faço nada escondido, não tenho duas conversas. Então, eu deixo muito aberto isso e tenho feito essas conversas na política, nos encaminhamentos. Então, isso, o desgaste é natural, depois de tanto tempo você vai passando, mas eu ainda não tive, acho que ainda não tive tempo para esse desgaste. E sei que isso vai acontecer, tem que ser você com. Algumas pessoas já reclamam que eu não atendia tanto, eu ainda brinco. Minha esposa também reclama a mesma coisa, que eu também não consigo dar conta. Mas a relação é essa. Então, Uhum. eu tenho isso, tenho foco na minha missão, tenho foco nessa tarefa que o governador me deu, e é muito mais do governador, mas todo esse projeto político da Bahia. Qual a avaliação que você faz hoje da gestão do governador Jerônimo? Veja, é uma gestão que, além de orgulho que me dá de estar nessa equipe, essa coisa toda, é uma
gestão que não parou um segundo sequer. O governador, ele é o com o pé embaixo o tempo inteiro. Ele quer entregar, ele quer fazer, e quanto mais humilde, quanto mais pobre, aonde a política pública ainda não conseguiu chegar, ele quer chegar. Dá mais trabalho, dá mais dificuldade, mas ele quer chegar. Então, ele está aqui para isso, é colocar as coisas que esse projeto político, ao longo dos 18 anos, vem colocando no Estado para funcionar direitinho. A gente reconstruiu esse Estado. Nós colocamos esse número infinito de hospitais que tem aqui. Agora nós vamos colocar esses hospitais para funcionar. Tem as policlínicas, tem mais policlínica. Então, colocar a nossa malha rodoviária, que era uma das piores do país quando nós pegamos, hoje é uma das melhores. Então, isso é o que o governador tem colocado para trabalhar, é o foco dele. Então, é isso que o governo faz, é escola em tempo integral, para a gente poder ajudar, é hospital de qualidade, então, tudo isso. Então, colocar essas coisas para andar com a maior qualidade possível, isso dá trabalho, certo? Então, é isso que ele quer fazer. E ele tem com ele essa questão da presença. A presença no interior, de deixar lá no mais longínquo município, no mais longínquo distrito, ele quer que a pessoa veja o governador dele. Veja o governador que veio de baixo, que nasceu de uma cidade pequenininha, que está lá, que toque nele, que ele tem aquela paciência para olhar, tirar uma foto, dar um abraço, independente de quem votou nele, mas ele tem que ver. O baiano tem que ver seu governador, tem que enxergar o seu governador. Então ele tem isso, e aquele cidadão humilde, e aquele empresário também, que sempre reluta, torce a boca para a política, ele quer sentar com esse cara também, ele senta, ele conversa. Então isso é uma forma diferente de governar. E ele tem imprimido isso na Bahia. Tem hora que o povo torce a boca, ele não tem, ele não segura como é que você vou dizer, não é as regalias, a figuração do papel do governador, o símbolo. Ele não fala isso, meu trabalho é outro. Eu fui eleito por esse povo e esse povo tem que ver o governador, tem que sentir o governador. Então, é isso que ele está trabalhando e o governo dele é isso, é a gente cuidar das pessoas. E essas críticas, secretário, que a oposição faz à segurança pública, como é que você recebe? Veja, crítica da oposição nós vamos ter sempre. Né? A Normal. oposição nunca vai dizer e vai aplaudir, ainda mais quem ainda quem coordena essa oposição, supostamente é o grande opositor da Bahia, nosso, certo? Só que, pelas críticas dele, nós devolvemos com trabalho. Nunca se investiu tanto em segurança pública no estado da Bahia. Nunca. Nós nunca investimos, nunca tivemos o efetivo de policiais civis e militares e bombeiros que temos na Bahia agora, graças ao governador Jerônimo Rodrigues. Ele colocou quase 10 mil homens a mais nas ruas da Bahia inteira, entre policial militar, policial civil, departamento de polícia técnica e corpo de bombeiros. Isso é investimento. Nós temos a maior frota de viaturas da história do estado. Viaturas novas, armamentos novos, investimento em inteligência, investimento em integração, tudo isso é segurança pública, certo? Então nós não vamos parar, nós vamos continuar trabalhando, o mundo é outro, os estados são outros, a segurança pública não adianta achar que é só uma resolução do estado, não é. O governo federal tem que ajudar também e vai ajudar, nós estamos com a PEC da segurança aí, o governador tem participado dos grupos de trabalho dos governadores para discutir a PEC da segurança. Hoje, o crime organizado está cada vez mais organizado, certo? Então, é questão de tráfico de armas, de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, então, tudo isso. Então, não podemos achar que o problema da segurança é um problema singelo, só de colocar a polícia na rua e resolve. Tem que ter um comprometimento de todos os entes do Estado. A segurança sozinha não é só a segurança pública, é educação, é saúde, é cultura, a justiça, é os direitos humanos, então tudo isso. E o governo trabalha em todas essas portas, em todas essas frentes também. Então, a gente é surpreendido, vez ou outra, com a ação mais agressiva dos bandidos, mas a gente tem policiais na ponta, valorizados por esse governo. Nós demos o reajuste a eles agora, o PL está lá na Assembleia. Nós fizemos uma coisa inédita, pela primeira vez nós sentamos associações, sindicatos com os comandos
tanto das polícias civis, da polícia militar, dos bombeiros, da polícia técnica, sentou junto o governador e ele, nós fizemos uma mesa de negociação aberta, pela primeira vez. Pode ser, pode dizer, mas não é o ideal. Não é o ideal, mas é o possível. Mas o possível nós discutimos juntos e foi importantíssimo. Foi um aprendizado. Eu coordenei essa mesa de negociações, eu fiquei orgulhoso de participar disso depois e no dia eu me senti assim, realizado. Porque foi com diálogo. Nós tínhamos uma proposta, nós mexemos na proposta, ouvimos os policiais, onde é que dava melhor, nunca teve desrespeito em nenhum, a todos os sindicatos. Eu também posso colocar aqui a SEAP, que é a Secretaria de Assuntos Penais, que também faz parte desse rol da segurança pública, também conversamos com o sindicato, tivemos respeito, escutamos as assembleias, tivemos tempo. Então, tudo isso é segurança pública, certo? Mas nós não vamos resolver tudo sozinho. Então, e a segurança pública também passa pela ajuda dos municípios, com mais iluminação pública, com educação de qualidade no município. Então, tudo isso. Então, essa sinergia tem que ser coordenada. O governo do estado está aí, não para de trabalhar contra a segurança pública. Nós temos um secretário de segurança pública competentíssimo. Nós demos uma reoxigenada agora com a mudança dos comandos na Polícia Militar, nas 4 forças da polícia. Então, nós estamos dando uma nova cara. Nós tínhamos um competente comandante-geral, o Paulo Coutinho, uma competente delegada, Heloísa, todos esses dirigentes anteriores, mas nós fizemos uma opção de renovar, de colocar uma turma mais jovem, mais tão aguerrida quanto. Então, nós temos trabalhado nisso. Nós não vamos parar, vamos investir, temos procurado o governo federal para a gente discutir isso junto. O investimento da segurança pública é muito maior que só o Estado. E o que é isso que... É uma dúvida mesmo minha, não sei se você sabe, se não souber também fique à vontade, mas o que é isso que o líder da oposição fala às vezes, de chamar a responsabilidade para si, que o governador tem que chamar a responsabilidade? Você consegue entender? Não, eu acho que ele fica criando factoide. Eu acho que o líder não, o nosso opositor fica lá, ficar dentro do estúdio, do escritório dele, certo? Reclamando e torcendo contra. Certo? Como tem tempo, né? Aí como ele tem muito tempo de sobra, não tem o que fazer, aí vai ficar nesse tipo de trabalho tentando desgastar o governo, achando que ninguém tem o que fazer. Nós temos muito, temos continuado a trabalhar, temos feito muito, ele tem que começar a trabalhar agora. Para você ter ideia, eu acho que ele vai lá em Feira de Santana, semana que vem, receber o título de cidadão feirense. Você sabe quanto tempo esse título está aprovado? 20 anos. 20 anos e nunca foi. Agora eu não sei por que ele foi lá buscar o título. Eu não sei, eu não entendi. Então, mas eu acho que é bom, acho que ele deve ter feito muita coisa para a feira. Eu, sinceramente, não sei. Né? Mas já que ele fez, vai lá receber o título. É uma honraria, claro, tem que ir. Né? Mas o cara, quando quer sair, aí tem que sair da zona de conforto. Ele está começando a viajar agora, é bom para a Bahia conhecê-lo. É para Ilhéus, nossa, foi bom. É bom para a Bahia conhecer, porque é Copa do Mundo, só vai de 4 em 4 anos. Né? Aparece quando o povo... É bom que o povo conheça, é bom que o povo saiba, certo? Em vez de ficar reclamando só nas redes sociais, vai para a rua. Vamos fazer o debate na rua. Vamos fazer, nós contra eles, não, nós não temos problema não, vamos fazer. Nós não temos problema nenhum, aqui não tem pastel de vento. Nós temos coisas para entregar, certo? Nós temos trabalho por esse Estado em 18 anos. E posso dizer a você, o que a gente fez em 18 anos é infinitamente maior do que toda a história do que o grupo anterior passou por aqui. Pode juntar, pega número de hospitais. Pode pegar só isso aí. Só para você ter ideia, ele que é o tão gestor, tão retado, Salvador não tem uma maternidade municipal. Nunca se construiu, nunca se preocupou em maternidade. As pessoas de Salvador que nascem, os pobres, que aí eles não governam para pobre, eles governam para rico, os pobres nascem nas maternidades feitas pelo governo do Estado. Nós não temos. Salvador não tinha hospital, ele construiu um hospital de 200 e poucos leitos agora. É menor do que o de Itabuna. Um hospital municipal. Salvador não tem hospital. Aí esse cara vem dizer de saúde pública. Ué, cadê? Não vai sentar e vai dizer que ele vai ficar como o cavaleiro do apocalipse agora, achando que a gente não fez nada, que não tem nada. Nós temos o que mostrar. E nós não vamos correr do debate. Nós temos o que mostrar, ele coloca o que ele fez e a gente coloca o que é dele. Coloca. A população fez na última eleição a escolha
e nós vamos fazer de novo, nós estamos prontos para 26, para a gente fazer essa disputa e vamos discutir projeto, certo? Ficar chorando e agorando não vai levar ele a canto nenhum, mas se ele quiser, ele continua na dele lá e a gente continua no de cá. Você ouve muita coisa dos prefeitos, tá tendo um fluxo de prefeito da oposição indo conversar com você e depois passa pro governador. Você ouve muita coisa dos prefeitos nesse sentido? Veja, eu não converso com ele sobre o que ele faz, o que não faz, como é que é. Eu olho para frente, eu não estou olhando para o retrovisor, eu olho para o para-brisa, certo? A gente está construindo, é uma caminhada para frente. Eu não fico perguntando como é que era, como é que não era, faço. Não... Que dizem que ele não ligava, não... tem essa queixa, mas eu, por exemplo, não pergunto. Eu ainda falo, ó, não reclamo muito, então, que de vez em quando eu estou atendendo alguém, eu viro o telefone, mas eu retorno. Então, deve ser isso, ele deve ter muita ligação, muita importância, mas eu não ligo. Eu vou na máxima do senador Jacques Wagner aqui, eu não escalo o time adversário, a gente escala o nosso. Então, eu vou deixar ele lá, nós estamos trabalhando, nós vamos continuar conversando com os prefeitos, independente de partido político. O governador é um governador de 15 milhões de baianos. Se o prefeito se sentir à vontade de vir marchar conosco, está aqui. Político gosta de ficar onde é que ele se sente bem. Se os prefeitos se sentirem bem de estar conosco, nos honra e caminhar, né? E nós não estamos fazendo troca de apoio político, estamos conversando com os prefeitos, alguns que não votaram no governador Jerônimo, mas querem caminhar para frente. Nossos grupos nas cidades também serão ouvidos, nós vamos conversar com os grupos nossos, grupos políticos nossos. Então, nós não vamos desrespeitar ninguém e nós não estamos fazendo troca de apoio. Nós não estamos trocando o grupo político lá. Nós temos respeito por todos aqueles que marcharam conosco em 22. O governador retribuiu, marchou com esses companheiros em 24, né? E em 26 nós temos a reeleição, vamos continuar trabalhando. O governador imprime essa coisa republicana de atender todos os prefeitos. Quem se sentir bem e quiser marchar conosco, será muito bem acolhido e nós vamos continuar trabalhando. Já que o senhor falou de Wagner, eles se apegam muito na eleição de 2006, né? E eu já ouvi vários atores políticos deles, da oposição, dizer que o sentimento de mudança de 2006 pode voltar em 2026, que Wagner tinha 20 prefeitos, mas Wagner já disse que tinha 50, mais de 50. Você acha que tem risco desse sentimento de mudança? Você enxerga isso nas pesquisas que vocês fazem? Eu parafraseei o senador Wagner, agora eu vou parafrasear o senador Otto. Nada resiste à força do trabalho. Se tivesse desgaste, nós tínhamos acabado a eleição ano passado, na eleição de 22. Não teve desgaste. E vou lhe dizer, pelo ritmo que o governador Jerônimo imprimiu nesse governo, quem falar de cansaço aqui deve estar cansado de tanto trabalhar com o governador, porque não para. A gente tem colocado coisa nova, nós vamos entregar um novo VLT, nós vamos ligar a calçada até a praia de Piatã, é uma coisa histórica, certo? Esse projeto, ainda nós temos tantas outras obras para a gente poder fazer e entregar. Não paramos um minuto, não tem cansaço de material, não tem cansaço das políticas públicas, eles ficam se pegando a isso. Até os exemplos deles são os nossos. A criatividade deles é tão grande, eles têm que usar Jacques Wagner para poder falar de sentimento de mudança. 2006 então, você estava onde? Eu estava no... Já estava no grupo? Já. Eu estava em 2006, quando o Jacques Wagner ganhou, eu era assessor de Emiliano José, ele foi candidato a deputado federal. E você lembra dessa campanha? Lembro, e amigos meus, eu já era da política, já gostava, e eu falava, nós vamos ganhar no primeiro turno. Você também acreditava? Acreditava. Por quê? Por fadiga de material. Eles tinham fadiga de material. Eles tinham. Não tinha mais brilho no olho para poder governar. Não tinha vontade. Eles achavam que estava dada, era a chapa imbatível, os imbatíveis. Eles achavam isso. Então não respeitava, largava lá, não atendia ninguém. Era tudo isso. Então tinha essa fadiga. Diferente da gente, a gente renova o grupo. Certo? Ficava naquele negócio, Paulo Soto, Antônio Carlos Magalhães, ele que manda, César Borges fica aqui, desrespeita colar. Então não faz isso. O grupo não tinha, era Valdec, eram as brigas internas. Então, outra coisa, não escala e nem conhecia as pessoas. Eu conhecia de fora, eu era um simples assessor começando ali na carreira de assessor político em 2006 de Emiliano. Mas você sentia? Mas sentia, tinha esse olhar da mudança,
certo? Tinha esse desgaste do governo e eles já tinham, e aí depois que a gente vai, em uma análise mais fria depois dos números, há várias eleições eles estavam estagnados. Eles tinham 30 e pouco por cento dos votos, aí ficavam, resolviam ali entre eles e tinham um momento, um sentimento, e aí teve. Quando deu essa guinada, veio a virada e passou por cima deles. É tanto que foi foi a surpresa nacional da eleição de 6, foi a vitória de Jacques Wagner aqui na Bahia. Então, isso ficou claro para a gente. Aí a gente fez história. Agora, uma eleição tão bonita quanto a de 6, que eu não participei, quer dizer, participei lateralmente, vamos chamar assim, foi a de 22, que eles também achavam que estava resolvido. A de 22 você também acreditava desde o início? Não, a de 22 eu tinha flashes. Foi um dos coordenadores, né? Fui um dos coordenadores, junto com o Caetano. Foi. A de 22 nós começamos atrás, com 6%, mas eu sempre, quando eu tinha dúvida, você pode duvidar, você tem, eu ia lá na sala do senador e ele falava, Lucas, esqueça, vamos ganhar. Aí eu falava, vai, mas como é que tá na rua? Tá bom. E eu sentia isso quando a gente ia para as atividades. Todas as atividades nossas foram pujantes. O lançamento, 30 de março de 22. 2 dias depois, a gente já lançou o PGP, o Programa de Governo Participativo, em Feira de Santana. E gente. E depois foi um maior que o outro, foi um maior que o outro. E eu vou dizer, eu encontro as pessoas, teve um dia que eu falei, não tem como a gente perder essa eleição. Eu não me lembro agora, acho que foi no segundo turno. A gente foi para Presidente Tancredo Neves, uma cidade aqui no litoral sul, ali no Baixo Sul da Bahia. Nós chegamos, foi um dia que a gente ia pousar em Valença, acabou não podendo, a gente veio dormir aqui, voltou, eu tenho um renite, eu estava numa coriza retada e estava atrás do carro do governador, chegamos um toró, uma chuva. Rapaz, eu falei, essa eu não vou descer. E eu fazia todas as carreatas, caminhadas, eu ia no chão. Eu ia olhando um por um, sentindo, vendo como é que estava o povo, olhando para quem estava em cima, se estava precisando de alguma coisa. Então eu gostava daquilo. Tinha caminhada que era 8 quilômetros, eu fazia os 8 quilômetros andando. Nunca entrei em carro. Não era a minha penitência, era o meu trabalho e eu fazia aquilo com vontade. E em Presidente Tancredo Neves, um toró. Uma chuva e o povão embaixo. E o governador pulando, cheio de prefeito em cima da caminhonete, ninguém arredou o pé. E teve um momento que a gente desceu uma ladeira e tinha que subir com um mini trio. O trio começou a subir e voltou. Aí eu falei, meu Deus, vai ter uma tragédia ali. A gente não vai conseguir terminar. O povo que estava nessa caminhada subiu esse trio com a ladeira íngreme na marra. Eu falei, não perde eleição. Aqui a gente não perde eleição, né? Quando tem... Exatamente, amigo. Nós empurramos aquele negócio. Na hora que chegou em cima, aí a gente desceu de novo para fazer a fala do governador, o sol abriu. Aquele dia eu tive a certeza que a gente não perdia a eleição. Eles falam também sobre Lula. Isso aí já me confidenciaram e falam, já, abertamente hoje já estão falando que a desaprovação de Lula, a reprovação de Lula aqui na Bahia, no Nordeste, pode influenciar, porque eles dizem que o PT sempre se apoiou em Lula. Como é que você enxerga essa figura de Lula hoje para 2026? Eles estão acreditando a isso, certo? Tem que dizer também, eles têm que torcer e arrumar uma âncora, uma boia, onde é que podem achar. Eu não acredito que essa avaliação de Lula, que não está no topo como sempre esteve, isso é momentâneo, acho que logo, logo a gente começa a recuperar. Você também governar com o Congresso contra é complicado, é difícil. A gente, para implementar até as políticas públicas, é tudo caro, está distorcido a questão parlamento, governo federal, essa questão das emendas. Então, tudo isso fica complicado, mas o presidente tem conseguido se mexer com isso. Então, na hora que a gente conseguir implementar as políticas públicas, principalmente essa questão da nova tabela do imposto de renda, que aciona direto essa camada da população, que é muito ligada a nós, muito ligada ao PT,
Então, acho que a gente começa a ter respostas nisso também. Mas Lula também, e se Lula puxou a gente em 22, agora é tarefa do governador Jerônimo puxar Lula para 26. E nós vamos trabalhar com isso. Nós somos um grupo político, nós temos essa liderança de Lula, de Wagner, de Rui Costa, de governador Jerônimo. Então, nós temos um grupo e nós vamos trabalhar juntos. Então, aqui é um ajudando o outro. Aqui ninguém quer passar a perna em ninguém. Nós vamos trabalhar, nós somos um grupo. Então, o PT nasceu para isso e nós vamos continuar trabalhando assim. Não é todo dia que a gente tem um articulador político do governo, né? Então, assim, preciso perguntar. Essa chapa que estão falando sobre 26, Jerônimo governador, Rui Wagner senador, Júnior Marabá disse aqui que é invencível. Mas já teve outras pessoas, como Reinaldinho Braga, disse que é forte, mas chamou de panelinha. Você acha que é uma chapa imbatível ou não existe chapa imbatível? Não existe chapa imbatível. A gente não pode nunca menosprezar o adversário, nunca, certo? 26 nós vamos discutir em 26. Nós vamos trabalhar, o PT coloca essa possibilidade. É um luxo você ter 3 governadores em uma chapa. Onde o Brasil pode colocar isso? Né? Nós vamos discutir isso mais na frente, mas nós temos aliados, nós temos o MDB, nós temos o PSD, nós temos o PSB, temos o Avante, então nós vamos discutir com os partidos. A melhor concertação, o melhor desenho para a chapa será discutido com os partidos. Nós não vamos fazer, nós não temos chefe, nós temos líderes. Nós vamos conversar com os nossos pares e ver de que melhor forma a gente monta a chapa, deixa uma chapa mais competitiva, respeitando o espaço de todo mundo. Então, isso não é cavalo de batalha para a gente, certo? Feliz o grupo que tem 3 nomes como este para poderem compor a chapa. E ainda tem um quarto, porque tem um vice ainda. Então, nós temos tudo isso, então nós vamos respeitar. Tem o MDB também que vai precisar ser ouvido. Então, todos os partidos políticos serão ouvidos. Então, nós não fazemos nada de unilateral, não vamos fazer nada unilateral e nós não temos essa aptidão à ditadura. Então, nós temos a aptidão à democracia. Nós nascemos da democracia e o nosso partido é democrático, a nossa aliança é democrática. Então, nós vamos conversar com todos eles e, na hora certa, nós vamos apresentar a chapa para o povo baiano. Mas é uma chapa muito forte. Claro, com a chapa que tem 3 governadores, é fortíssimo. Do lado de lá, você viu alguma coisa parecida? Eu não escalo o time adversário, aí eu não sei. Como é que você avalia hoje o nome de ACM Neto? Já é um nome que tem força, tem presença, foi prefeito de Salvador, tem um nome do avô ainda, né? Apesar de vez em quando ele esconde, vira Neto, depois vira ACM Neto, então depende da conveniência, né? Então nós não temos problema, é um nome competitivo, é uma liderança política, então é bom para eles terem um nome como o dele, mas a gente tem os nossos aqui também. Bruno Reis. É um bom articulador político, é um bom prefeito, mostrou que cuidou bem, se reelegeu bem. Tenho, segundo informações, eu não tenho muita amizade, tive algumas vezes, mas mais simpático, mais tratável. Então, não tenho grandes... nunca tive grandes relatos, nem grandes conversas, não tenho. A gente está caminhando para o final já. Esse fluxo da oposição. Eu vi Paulo Câmara falando muito bem do senhor César Borges, que não é hoje oposição, mas é um símbolo do carlismo. Claro. E muitos outros falam muito bem do senhor, do governador. Isso não é comum, se a gente olhar a história. Como é que o senhor vê hoje isso? Assim, isso é resultado de quê, exatamente? Veja, eu acho que é da forma das pessoas. Que você não vive um personagem, você vive o que você é. Eu sou desse jeito. Eu sei que a hora que acabar isso aqui, eu sei para onde é que eu quero ir. Certo? Então, eu vou voltar para... Eu sou pé no chão, sou filho de professora, de um topógrafo, minha mãe me criou, eu perdi meu pai cedo, certo? Tem que ter humildade. Eu trato e eu vou dizer, quando eu estou nesses lugares, quando eu vejo um amigo de infância, um colega de infância, eu fico feliz. Eu me sinto orgulhoso quando, uma vez eu fui no hospital, estava um colega meu de sala como médico, atendendo. Eu fico com orgulho retado, eu me sinto orgulhoso por ver meus amigos bem, os amigos de infância, os amigos de faculdade. Então, tudo isso para mim. Então, eu sou desse jeito, como o governador também é. Então, nós não estamos vivendo personagens, a gente é isso, certo? Eu acho que a política, por muitas vezes,
ou então outros têm simbolismo, essa coisa toda, mas eu acho interessante isso. Eu sou humilde, tenho a minha relação com as pessoas, meus amigos são os mesmos há 20, há 30 anos, então eu sinto orgulho de estar onde estou e não quero, de forma nenhuma, decepcionar as pessoas que torcem pela gente, que torcem por mim, torcem por esse governo, né? E vou te dizer, eu sou de uma cidade lá de Teixeira de Freitas, hoje minha família mora lá, mas eu sou da cidadezinha chamada Itanhem. Eu sempre respeitei os diferentes. Eu sempre fui a mesma pessoa. Eu era de um colégio de freira, a gente estudava lá. Eu era o único metido com esse negócio de grêmio estudantil. E gostava, sempre gostei, sempre fui de esquerda. Eu nunca mudei, não estou dizendo que o que pode mudar, a vida é assim, né, momentos assim, mas sempre fui a mesma pessoa. E nunca deixei de falar com um amigo meu, na época do impeachment de Dilma, estava trabalhando no Palácio, eu tinha um colega, mora até no Mato Grosso hoje, estava raivoso aquele negócio, e depois tem outros que ficaram bolsonaristas, mas eu falo, amigo, ó, se a gente não consegue convergir na política, não misture nossa amizade e nosso respeito aqui, não. Porque quando a gente era menina, a gente brincava de bola, a gente conversava. Então, eu sou desse jeito. E sou de uma instituição, que participo de uma instituição até um pouco mais conservadora, na maçonaria e na Ordem Demolei também, e tem que respeitar, né? Cada um tem respeito. Eu não vou fazer ali um debate de fazer disputa de ideologia, essa coisa toda. Essa disputa a gente faz no campo, na rua, essa coisa toda. Então a gente não fica inventando a roda. Eu sou desse jeito, converso, tenho que conversar com todo mundo. Quando a gente senta com o prefeito, não é para fazer cooptação, é para fazer a conversa. Prefeito, como é que pode? Você tem que se sentir bem, certo? É isso que a gente quer fazer. A forma diferente da gente fazer política é isso, é ouvindo. Tem hora que o prefeito está lá cheio de problemas, chega lá, ele quer ouvir. Como é que você pode? Eu não posso isso aqui, mas eu posso isso aqui. Vamos fazer junto? Você pode fazer a terraplanagem do negócio, eu te dou o calçamento? Bora, se pode. Ah, eu não tenho uma ambulância, mas eu tenho um carro administrativo, já lhe ajuda. Então é isso que a gente vem fazendo. Não é esse tipo de picuinha e nem política rasteira. É uma política de alta qualidade. Então, de vez em quando, as pessoas tratam um prefeito de uma cidade de 4 mil habitantes como uma pessoa de segundo escalão. Não é. Ele é representante daqueles 4 mil. Então, eu tenho que cuidar disso, a pedido do governador Jerônimo. Ele pede para a gente cuidar, dar resposta, que sim, que não. Aprendi isso com o Emiliano também. É melhor você, olha, não dá, deu, não fica enrolando, dei resposta. Então, eu sou muito contente com minha formação política por conta disso. Então, é um diferencial. Essa fala de puxar saco de prefeito te atingiu de alguma forma? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que aí no desespero o cara fica falando isso. Ele teve que ir lá puxar o saco do prefeito de Ilhéus agora, senão não vai sobrar nada para ele, entendeu? Então deixa ele lá, tem problema. Ele foi lá fazer o correligionário dele, tá correto em fazer, disse que ia começar a viajar, então vai fazer, vai convidar. De jeito nenhum. Tratar bem não é puxar saco. O cara que você trata bem, você diz um não, sincero, mas não vai ficar. Aqui a gente está falando com você, nós não temos chefe. Nós temos líderes, trabalhamos com política. Então, nós vamos continuar desse jeito. Né? E dizendo, ó, aqui hoje eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu consigo, aqui eu não consigo. É melhor um sim sincero do que... É melhor uma tragédia, é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Então, vamos cuidar. Então, eu não tenho um problema com isso, não. Me honra saber que os prefeitos estão gostando, nós estamos conversando, não só os prefeitos, mas as lideranças também. Deputado também. Deputados, a gente tem conversado, então a nossa relação com a Assembleia é muito boa, tanto com os da oposição também, converso com os deputados de oposição, sem problema nenhum, respeito o limite deles também, então a gente tem feito isso com muita calma, com muito republicanismo, né, e nós vamos continuar assim. O senhor tem pretensões políticas? Não. Nenhuma? Nenhuma. Já foi candidato? Não. E nunca pensa em ser? Não. Por quê? Não gosto. Eu acho que a política não precisa você estar na política e ser candidato. Eu acho que as pessoas, por
quererem ser candidatos é importante, a gente precisa renovar. Eu tenho incentivado candidaturas regionais, jovens, né, pessoal da minha geração, para a gente começar a renovar o parlamento, renovar. O governador já deu uma boa renovada. Você vai olhar o secretariado dele, tem eu, tem Felipe, tem Eduardo no meio ambiente, tem Bruno também. Bruno Monteiro na cultura. Temos Augusto na CETRI, Trabalho e Esporte, tem Ângela, Roberta, né? Se eu falar que ela é mais velha, ela me pega. Mas Rovena, então, tudo isso é coisa nova na política. Tem Larissa na CIS também. Então, tudo isso é coisa nova na política. Então, todo mundo aí pode ser candidato e tem que ser, se quem quiser ser candidato. Mas eu acho que não, eu tenho outra tarefa. Eu gosto do que faço. Sempre trabalhei atrás das cortinas, longe dos holofotes, e quero continuar assim, continuar. Meu trabalho agora é trabalhar pela reeleição do governador, do presidente Lula, e que a gente possa fazer uma maior bancada de deputados federais, de deputados estaduais e os 2 senadores. Fechado, então. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. E quero que você volte aqui mais vezes, viu? Daqui a 3, 4 meses para atualizar. Vamos tá voltar. Atualizando muito rápido. Vamos sim, muito obrigado. Valeu, gente. A gente volta qualquer dia com mais uma entrevista. Da próxima vez já estou com o Brenner Menezes aqui, meu parceiro. Siga lá o Política ao Vivo, siga nosso canal, já bateu de 1000 aí. E vamos nessa.